Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a contadora Thaís Almeida, especialista em contabilidade e tributação. E hoje vamos começar o nosso primeiro vídeo prático aqui na nossa série da reforma tributária, onde eu trago para vocês de forma simples, sem contabilidez e sem juridiquês, tudo que você empresário precisa saber sobre a reforma para se preparar para o nosso período, longo período aí de transição, que vai agora de 2026 até 2032. Há muito ainda para ser discutido, para ser regulamentado. Também há muito que cada um precisa começar a fazer, entender os cálculos, colocar tudo na ponta do lápis, porque como sempre trago aqui, pessoal, a reforma tributária muda totalmente a nossa forma de tributar, né? Muda a forma como nós, empresas, fazíamos negócios, muda o nosso fluxo de caixa, muda as nossas relações, enfim, muda uma série de questões e você, empresário, precisa mais do que nunca saber isso, começar a se preparar para não ter surpresas lá na frente, ok? Então, com esse objetivo que nós temos aqui a nossa série da reforma, se você não nos acompanha, já se inscreve aqui no canal, encaminha para aquele amigo empresário que precisa saber disso. E hoje vamos começar então falando sobre cálculos práticos para empresas do lucro presumido do setor de serviços, ok? Vamos começar com esse aqui que é o nossa principal demanda. Nós percebemos que foi a principal demanda aí, principalmente porque muito se discute, nós temos aqui até em outros vídeos no canal, sobre as empresas continuarem ou não no Simples Nacional após a reforma, porque embora o Simples Nacional não vá ser extinto com a reforma, nós teremos aí pontos críticos em que cada um deverá analisar o seu cenário, qual é o seu tipo de cliente, para entender se ainda vai valer a pena ficar no Simples ou não, ok? Então, o lucro presumido pode passar a ser uma realidade para muitos e por isso que nós vamos começar o cálculo por ele, ok? Então, vamos lá, gente, para iniciar aqui o nosso cálculo, para iniciar aqui a nossa simulação, nós vamos começar aqui por esses campos, que é onde eu vou inserir os dados, né? Vou inserir aqui em cima, nós teremos a nossa situação atual de 2025 e depois veremos um pouco do reflexo ao longo dos anos, ok? Então, até 2025, qual que era o cenário, como que de certa forma seguiremos com uma pequena mudança aí dentro do ano de 2026. Vamos imaginar aqui que até 2025 não tínhamos nada, nem alíquota teste de IBS e CBS, então nós tínhamos um faturamento de 1 milhão, tínhamos o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços, de 5%, ISS, lembrando que é um tributo que vai de 2% a 5%, e aí depende muito do produto e depende também da regra da lei municipal, tá, que vai determinar a alíquota. Então nós podemos ter o mesmo serviço com alíquota de 5% em São Paulo e 3% em Florianópolis. Então é um imposto aí que ele varia de acordo com a regra municipal, ok? Então calculamos aqui no máximo um imposto de 5%. PIS 0,65, regra federal para todo mundo no lucro presumido, 3% para COFINS. Temos então um total de tributos a recolher de 86.500, uma carga tributária de 8,65. Ok? Então, esse é o cenário sobre os tributos indiretos, que são os tributos que serão de fato alterados com a reforma. Ou deixarão de existir esses tributos e no lugar teremos IBS e CBS, sendo a CBS substituindo o PIS e a COFINS e o IBS substituindo o ISS e também o ICMS, que nós não estamos abordando aqui, porque o ICMS é um imposto pago por empresas que fazem venda de produtos, é um imposto incidente sobre mercadorias, ok? Então, esse é o cenário geral quando a empresa é tributada pelo lucro presumido. Porém, pessoal, o que nós não podemos esquecer? Que quando a empresa está no lucro presumido, além dos tributos indiretos, também temos o recolhimento dos tributos diretos, os famosos IRPJ, ECS e ILL, que são de fato os tributos recolhidos de forma presumida, né? Que são os tributos recolhidos com base em presunção. Então, se nós colocarmos aqui IRPJ, ECS e ILL, nós temos aqui, em regra geral, a alíquota de 15% para IRPJ, 9% para lucro presumido. E sendo a empresa de serviços no lucro presumido, em regra geral, a presunção estabelecida em lei é de 32%, pessoal, ok? 32%. Então, o que nós teremos aqui? Como que fica essa situação? Isso significa dizer que, além dos tributos... Vamos lá, peraí, só um minutinho. Vamos fazer a conferência aqui. Assim, então teremos aqui, além do recolhimento de 86.500 dos tributos indiretos, temos o recolhimento dos tributos diretos. Então, sendo presumido, né, teremos uma presunção regra geral de prestação de serviço 32%, alíquotas na regra geral, teremos aqui mais um recolhimento de 76.800.
Então, temos um total aqui, pessoal, de 163 mil de impostos a pagar, ok? E aí, pessoal, o que que acontece? O que que a gente precisa entender aqui? Que o nosso planejamento, ele não se limita a olhar os tributos que IBS e CBS vão substituir. Por quê? Porque imposto de renda e contribuição social não estão sofrendo reforma. Continuarão existindo da mesma forma. Então, além de tudo isso, nós teremos também o recolhimento aqui quando nós vemos os outros cenários, ok? Então, vamos lá para entender melhor isso, como que fica a partir de 2026, que é quando nós iniciamos o nosso período de transição. Então, a partir de 2026, teremos faturamento de 1 milhão, ISS de 5%, nada muda, PIS e COFINS de 0,65% e 3%, também nada muda. Porém, o que muda é que começaremos a destacar em nota fiscal a alíquota testes de 0,1 de BS, 0,9 de CBS, ok? E aqui demonstrando também o recolhimento que poderá ser compensado. Temos um total de tributos a recolher de 86.500. 2026 é somente fase de teste dessas pequenas alíquotas de IBS e CBS destacado em nota fiscal e, portanto, nada muda. A partir de 2027, aí sim já começa 100% a transição de CBS, de PIS e COFINS para CBS, será implantada 100%. PIS e COFINS deixam de existir da forma que conhecemos e passa a valer o CBS. Ai, Thaís, mas qual a alíquota, né? Vai ser a mesma alíquota? E aí nós temos uma grande interrogação na alíquota, que é até a data desse vídeo. E aí, como é algo que está em construção, pessoal, eu sempre reforço e recomendo para que observem, né, se há conteúdos posteriores, porque sempre que sair uma novidade, nós vamos trazer aqui. É algo que está em criação, então vai ter conteúdos depois, ok? Então sempre se atentem com a data. Mas na data de gravação desse vídeo, nós ainda não temos a alíquota da reforma tributária definida. A alíquota de IBS e CBS ainda serão criadas durante o ano de 2026, serão divulgadas durante o ano de 2026, mas há uma expectativa ali em torno de 28%, e sendo 28%, há uma expectativa que CBS seja de 10%, então é com base nisso que nós faremos a simulação aqui, ok? Então, ISS normal, 5%, CBS, substituindo PIS e COFINS, de 10%, porém, não podemos esquecer que, qual que é uma das premissas básicas, pessoal, da reforma tributária? É o tributo, a apuração, né, com base na não cumulatividade plena, ou seja, dando a oportunidade de que a empresa tenha créditos de tudo que ela comprar, de todo produto ou todo serviço que ela comprar e que ela tiver documentos fiscais. Então, considerando não cumulatividade plena, né, eu vou colocar aqui que essa empresa de serviço, né, estima-se que aí uma empresa de serviço, 60% dos custos sejam de folha do pagamento, a qual não há uma possibilidade de crédito, e 40% sejam demais despesas. Então, eu vou colocar aqui como sendo 400 mil de notas fiscais que vão dar direito a crédito para essa empresa, ok, pessoal? E aí, sendo esse caso, eu pago, né, quando eu faço a minha prestação de serviço, eu pago 10% de CBS, ou seja, 91.350, e pago 10, e posso me creditar, né, de 10% também de CBS, o qual eu vou abater do meu imposto e me dará um recolhimento efetivo de 54.810 ao invés dos 91.350, ok? Aí simulo aqui para vocês o débito e crédito de IBS, que é o que vai substituir ICMS nesse período, ainda estará em transição, e teremos um total a recolher a títulos de tributos indiretos 105.358. E aí nós já podemos começar a fazer a nossa análise, pessoal, e fazer uma simulação. Uma empresa de serviço que fatura 1 milhão, se tiver, de fato, né, com base nas projeções do que acontece na maioria das empresas de serviço, tiver créditos, tiver um total de despesas, né, em torno de 40%, vamos dizer assim, nós teremos um cenário de recolhimento a maior no montante de 18 mil reais para essa empresa. Aqui uma base, tá, pessoal? Aqui eu coloquei 40, mas ainda tem que ter um lucro da empresa aqui, né? Mas só uma situação hipotética, imaginando que essa empresa aqui, ela tenha 400 mil de despesas gerais e mais 400 mil de despesas de folha de pagamento, tá? Vamos imaginar aqui, e aí a gente pode trazer depois, vamos discutir ainda muito isso por aqui, mas só para vocês terem uma ideia, porque é sabido que a maior parte das despesas de empresas do Simples Nacional, de empresas de serviços, é folha de pagamento, e folha de pagamento não dá direito a esses créditos, ok? Então, se for considerar esse cenário, nós estamos falando em um acréscimo de 18 mil reais somente de tributos indiretos. Lembrando que, como nós exemplificamos aqui, os tributos diretos, eles continuam. Então, essa empresa passaria a pagar, né, teria um custo com os tributos ali de 182 mil ao invés de 163, mostrando claramente para nós que uma empresa nesse cenário teria um aumento nos impostos com a reforma tributária. E isso, de modo geral, pessoal, é uma expectativa para o serviço. Mas é uma regra geral, Thaís? Isso é certo? Não. Para você saber se a sua empresa vai ser onerada ou não com a reforma tributária, tem que fazer as contas, pessoal.
cada empresa vai trazer um cenário diferente e é por isso que até muito se discute sobre o aumento sobre aumentar ainda mais a pejotização, né? E gerar um problema trabalhista do outro lado. Nós já temos uma onda muito grande aí de pejotização hoje no país e fala-se muito sobre a possibilidade disso aumentar com a reforma tributária, porque se eu tenho pejotização, eu recebo nota fiscal, tenho direito a crédito e posso diminuir o meu imposto no final das contas, ok? Bom, gente, então no nosso primeiro vídeo prático sobre simulação da reforma tributária, essa era a ideia, trazer um panorama geral para lucro presumido, para empresas de serviços, para que vocês comecem a entender um pouquinho como funciona. Se a sua empresa não é de serviço e você está assistindo esse vídeo, com certeza também, e também não é presumido, com certeza vai te dar um norte como tudo vai funcionar, né? Entender que existem os indiretos que estão sendo substituídos, mas que os diretos continuam, é algo de extrema importância para que comece a clarear e vocês consigam começar a fazer essas contas. E para finalizar, só ressaltando, não vamos avançar aqui, vamos gravar um próximo vídeo falando sobre os anos seguintes, a partir de 2028, onde começa também a 2028, 2029, aqui onde começa a substituição também do ICMS, do ISS para o IBS, que será uma transição gradual, não uma transição tão direta como vai acontecer com a CBS, que já vai entrar de fato em 2027, para IBS, que vai substituir ISS e ICMS. Nós teremos uma transição gradativa até 2032 e em 2033 é quando nós teremos totalmente o novo sistema tributário integrado com IBS e CBS, excluindo efetivamente os demais tributos, ok? Então esse foi só o nosso primeiro vídeo, pessoal. Falaremos muito ainda sobre isso aqui. E é claro, é muito importante que vocês deixem as dúvidas, deixem também sugestões de novos vídeos, qual é a sua dúvida, qual é o caso da sua empresa, porque entendendo que faz sentido para vocês, nós conseguimos gravar aí mais conteúdos que possa contribuir para que essa transição, para que todo esse período de reforma seja o mais tranquilo possível para você, ok? Então já se inscreve no nosso canal, compartilha com um amigo e eu vejo vocês no próximo vídeo.